Corda Bamba é uma história policial que se passa em Carapina, no município da Serra. O autor, Pedro Paulo de Souza Nunes, traz elementos que prometem prender o leitor até a última página. Apaixonado pela literatura desde a infância, Pedro Paulo também possui um livro de contos e peças teatrais. Olá, está no ar mais um programa Um Dedo de Prosa, o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje o programa Um Dedo de Prosa vai conhecer um pouco da história, conhecer um pouco do trabalho do escritor Pedro Paulo de Souza Nunes. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, fico muito feliz com o convite. Estou aqui para responder suas perguntas, falar um pouco dessa literatura capixaba. Então vamos lá, vamos começar pelas suas obras, pode ser? Pode ser, vamos lá. A nossa mesinha aqui está com 2 livros de sua autoria. Vamos começar pelo mais recente, lançado recentemente, Sim. Que é o livro A Corda Bamba, né? Um romance, está até escrito aí na capa um romance, mas um romance policial, né? Você já me adiantou um pouco nos bastidores. Conta um pouquinho pra gente, primeiro, para começar. Esse livro fala sobre o quê? Bom, a Corda Bamba está sendo assim uma experiência magnífica. Primeiro que ele foi muito bem recebido pela crítica local, né, nos jornais locais. E eu parto de um caso corriqueiro, infelizmente corriqueiro hoje na Grande Vitória. É um caso inventado, é um livro de ficção. Mas eu pego um latrocínio, né, que é roubo seguido de morte, para deslanchar essa história, né? Mas veja, não é um roubo seguido de morte, não é latrocínio num banco, né, num grande supermercado. Não, é num ferro velho. E é num ferro velho em Carapina. Eu fiz questão, Gabriela, de colocar esse romance na nossa cidade, na Grande Vitória, porque há muita essa coisa de você escrever e coloca o Rio de Janeiro, São Paulo. Eu nasci no Rio, mas já estou aqui há 30 anos, 32 anos, eu já me sinto capixaba com muito orgulho, com muito amor. Então eu fiz questão de colocar a minha história nesse lugar, na Grande Vitória. E ali, né, quem lê o livro vai ouvir sobre a Serra, sobre Vitória, Cariacica, né? Então parte daí, de um latrocínio que meu livro começa com o meu personagem, que é um investigador de polícia, né, não muito amado pelos colegas, pelos métodos, né, bem diferentes, né, dos métodos atuais. Ele, no início, ele está sepultando a mãe. Mas ele está sepultando a mãe aonde? No cemitério Jardim da Paz, lá na Serra. Então, enquanto ele sepulta, ele já está, né, ouvindo as rezas, aquelas coisas todas, ele começa a relembrar a infância com a mãe. Mãe, pai. A partir daí, no primeiro momento, eu quase não cito o caso do ferro velho, entendeu? O leitor só vai ficar sabendo um pouco mais, vai saber mais, bem mais, a partir do segundo capítulo. Quando ele volta ao trabalho, depois daquela licença, e o delegado-chefe dele, amigo dele, fala, olha, uma boa notícia, menos um problema. Aquele caso está resolvido, ele confessou. Ocorre que Francisco Proença, ele, em nenhum momento, ele pensava que aquele que ele prendeu, né, o Jerônimo dos Santos, né, vulgo Tiro Certo, ele negava o tempo todo a autoria do crime, né? Não, eu só dei um tiro, mas tinham 2, um no peito do dono do ferro velho e um na parede. E aí ele fica um tanto quanto surpreso quando o delegado diz, olha, acabou, ele confessou. Bom, ele não demonstra muito, em nenhum momento ele questiona o delegado, né? Mas ele, a partir daí ele começa algumas visitas, né, questionáveis dentro do local de trabalho. Começa a visitar a família do preso, que tem uma mulher e 2 filhos menores. Então ele vai fazendo, visita o ferro velho, mas vai lá para dizer apenas o seguinte, olha, não, já acabou o caso e tal. Mas mesmo assim ele continua fazendo essas incursões. Nesse meio tempo, e aí vem daí da Corda Bamba, que na verdade, Gabriela, pensando direitinho, todos nós vivemos uma corda bamba, né? E Proença não é diferente. Aliás, todos os personagens do livro estão, de alguma forma, na corda bamba. E ele, uma personagem adorável, que é a Malvina, que é
auxiliar de serviços gerais da delegacia, é uma grande amiga dele. Ele não sabe, mas é a grande amiga dele. E começa, eles conversam muito, aquele negócio todo, mas o Proença em nenhum momento fala, eu não acredito nisso, eu não acredito. Mas vai investigando paralelamente. Na verdade, ele nem fala, em nenhum momento ele fala, eu estou investigando de novo. Não, não. Ele começa com essas visitas e vão surgindo alguns fatos, né, que ele acha muito estranhos, né, e começa a avançar mais nessa investigação, né, não oficial, digamos assim. Já que o senhor falou um pouquinho já sobre os personagens do livro, eu queria aproveitar e perguntar como é que foi a construção desses personagens. Você se baseou em alguma coisa da vida, alguém que tem convivência, foi uma inspiração para criar algum desses personagens? Como é que foi a concepção desses personagens na história? Fatalmente, quando o escritor escreve, ele escreve sobre alguém, sobre alguma coisa, né? Muitas vezes, uma pessoa que ele encontra uma vez na vida, por alguns minutos, vira um personagem com um nome diferente. Uma passagem da vida ganha contornos literários quando ele constrói uma história. E com a Corda Bamba não é diferente. E ali, em alguns momentos, tem pessoas que já passaram pela minha vida. Elas nem sabem disso. Elas nem sabem essa importância que tiveram. Malvina, eu pego Malvina, eu vejo Malvina, aquela serrana. Lá na Serra tem muitas aquelas senhoras defensoras da sua cidade, da cultura local. A Serra é uma belíssima cidade. Belíssima. O centro da Serra é muito bonito, com aquele casario. Então eu coloco a Malvina sendo uma dessas moradoras do centro da Serra, né? Muito preocupada com o Congo, e ela gosta do Congo. Ela já foi rainha do Congo, inclusive, esse negócio todo. Tá. No caso do Proença, eu ainda não tinha falado para ninguém isso. Mas o Proença, o primeiro capítulo, eu posso até dizer que ele seja autobiográfico. No primeiro capítulo, o Proença é meu alter ego. Apenas no primeiro capítulo. Só para que eu usei, a forma que eu usei para traçar no caso, o perfil do personagem principal. A partir do segundo, não tem mais nada a ver. Quanto tempo, mais ou menos, o senhor demorou para essa história estar pronta para virar livro? A forma que eu escolho, eu posso tanto escrever com 6 meses como com 2, 3 anos. E como eu faço outras coisas, eu levo 1, 2, 3 anos. No caso de A Corda Bamba, eu comecei tão logo, lancei o anterior, né? E por que eu saio de um livro de contos para um romance? Por quê? Infelizmente, o autor só é visto como escritor de verdade a partir do romance. Nós temos grandes contistas, no Espírito Santo também, e no Brasil como um todo, né, que eles vão ser sempre vistos como contistas. Então, eu queria também fazer romance, né? A partir do lançamento de um, comecei a já pensar no outro. E a estrutura qual é? Primeiro eu penso numa história, num roteiro, né? E vou alimentando esse roteiro, às vezes até no dia a dia. Uma cena de rua que eu vejo, eu acho muito interessante para transpor para o livro, né? Por exemplo, uma das passagens do livro, Proença fica doente. Eu humanizo meu personagem. Meus personagens, eu estou até repetindo a fala de um crítico, né, o Bruno Lira Poltronieri, que fez uma matéria no Caderno Pensar, de A Gazeta, e ele fala muito isso, que eu humanizo meus personagens. Meus personagens, todos eles têm defeitos, e todos têm qualidade, né? Então, por exemplo, eu fui doar sangue, né, ali no Hemóis. Eu faço isso, pelo menos 6 meses. Um dia, eu estou em casa, meu telefone toca. Aí eu vou lá atender, assim, é a sua Pedro Paulo Souza Nunes? Sou eu. Aqui é do banco de sangue, o senhor tem que vir aqui. Aí a gente agela, né? Você recebe aquele? Sim, mas o que é que houve? Não, o senhor tem que vir aqui conversar com a médica. Caramba, né? Nessa hora você não tem como pensar, está tudo muito bem comigo, né? Ué, eu doei sangue, estão me chamando lá, nunca aconteceu. Lá vou eu.
apenas para a médica me falar assim, não, é que a questão das hemácias está um pouco baixa. Falei, pô, eu podia falar que era isso, senão você vai para cheio de medo, né? E aí eu aproveitei para colocar o meu personagem com uma doença de hepatite B. Quer dizer, pequenas coisas do cotidiano que o senhor mesmo pode passar por Pode algumas passar, situações. um amigo passa. O senhor aproveita para o livro. Eu posso aproveitar ou não. A maioria da trama é totalmente inventada. E mesmo isso é inventado, né? Porque se ocorreu comigo... Na verdade, é uma inspiração. É uma inspiração. A gente pode dizer isso assim. Isso conta muito. Eu até falei para a médica, eu falei assim, olha, eu vou usar essa experiência aqui com a senhora e vou colocar uma doença no meu personagem. Mas cuidado, tadinho, não mata ele não. Cuidado, não mata ele não. E essa questão enriqueceu a trama. Por quê? Pô, ele é um policial. Como é que a sociedade vê um policial? Uma pessoa sem sentimentos, duro, né? Não fala com ninguém, cara fechada, está sempre ali com uma algema querendo colocar em alguém. Não é isso? O meu personagem, ele é tudo isso, mas também é humano, extremamente humano. Ele chora pela morte da mãe, ele lembra as coisas da família, né? Ele é casado, não vive lá um casamento muito bem, não é meu caso, tá? Não vive um casamento muito bem e sofre por isso, né? Ele é bastante humano. E essa é a forma de aproximar também a situação do livro dos leitores? Eu creio que... Eu estava até um pouco tenso com o livro. Eu falei assim, gente, eu não termino esse livro. Porque a cada capítulo que eu escrevia, me surgiam mais ideias. Mais ideias. Eu falei, não, eu quero um livro com 250 páginas. Mas 250 páginas, né? Foi o que eu pensei para o livro, tanto que tem 251. Mas eu poderia fazer com 400. Que a cada capítulo, e eu né, faço isso bem por capítulo, me surgiam mais ideias de ir à frente com o livro. Depois eu pensei, poxa vida, aí quem lê vai sentir que nos 3 últimos capítulos eu dou um corte meio que abrupto. Eu falo assim, não, chega, vamos parar por aqui, chega de tanto rame-rame. Guarda as ideias, o senhor guarda as ideias para o próximo. Outro livro. Mas, em resumo, é isso. Não é só Proença, Francisco Proença, que é humano. Todos os personagens, inclusive os bandidos. E um outro livro que o senhor tem, foi lançado em 2009, não é isso? É o livro O Grande Dia. É um livro de contos. Como o senhor mesmo já comentou, é um trabalho bem diferente. Né? Esse é um livro de contos. O livro mais recente do senhor, que é A Corda Bamba, é um livro ficcional, que tem essa, né, uma história policial. O que é mais difícil fazer? É o romance. Apesar de dar mais prazer. Eu posso falar com você, Gabriela, que eu concluo meus livros chorando. Porque para mim é como o nascimento de um filho, de tanta emoção. Né? Da mesma forma como às vezes quando se eu tenho que dar fim em algum personagem, eu também me emociono bastante na criação e na finalização desse personagem. Pedro, a gente vai continuar a conversar daqui a pouquinho, pode ser? Pode ser. Eu sei que seus livros foram lançados pela Lei Chico Prego, que é uma lei de incentivo, e eu quero saber direitinho como foi sua experiência, tá bom? Mas aí a gente continua daqui a pouco. Muito bem. Bom, o programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, hoje recebendo o escritor Pedro Paulo de Souza Nunes. Pedro, a gente terminou o primeiro bloco falando um pouquinho, você contou que teve uma experiência no teatro como ator, mas você teve uma experiência escrevendo peças. Sim, Conta um pouco pra gente como é que foi isso. Na verdade, escrevo até hoje. Inclusive, no livro O Grande Dia, o último conto, é também um texto para teatro. As cartas não mentem jamais. Uma cartomante que recebe um político e fala a verdade, mas ele quer ouvir mentira. Mais ou menos por aí. Bom, mas em 2007 o Teatro Edith Bulhões, né, saudosa memória, já temos poucas praças aqui, ainda fecha o Teatro Edith Bulhões, né? 2007, outubro de 2007, minha peça O Laboratório, do professor Louquinho da Silva,
ficou praticamente todo mês em cartaz, né? E o interessante desse texto é que eu escrevi em 1987, ainda no período, né, da ditadura militar, né? E você escrevia a peça, tinha que mandar o texto para Brasília, para eles liberarem ou não. E a Polícia Federal manda dizendo assim, livre e condicionado a presença do censor no ensaio. Muito interessante isso. Então, e é um texto infantil, mas eu pego muito essa coisa da concentração de poder. Eu critico isso na minha peça, né? O laboratório do professor Louquinho da Silva. Ele simplesmente vai transformando gente em bicho da forma que ele quer, né? Se ele acha que o mundo tem que ser do jeito dele. Louquinho da Silva é muito doido, ele quer criar um tipo de uma poção que simplesmente ninguém mais vai ter filhos e o mundo vai acabar assim, mais ou menos por aí. Pedro, eu queria que você contasse também um pouco pra gente como foi sua experiência com a lei de incentivo, né? Os seus livros foram lançados por meio da Lei Chico Prego, que é uma lei de incentivo do município da Serra. Como é que foi essa experiência? Muito gratificante, muito gratificante. Eu sou um dos fundadores do Conselho de Cultura na Serra, né? E também da Academia de Letras e Artes da Serra, em 1993. E a Lei Chico Prego, que foi criada nos anos 90, fez exatamente para dar essa chance ao autor, né? E o interessante é que ela não atendia só ao escritor, não só ao escritor, né? Ao artista serrano, e sim no estado todo e até fora do estado. Bom, só que a partir do surgimento da lei de Vila Velha, de Cariacica, Vitória já tinha, que é Rubem Braga, fechando, olha só que assassinato, muito ruim para a cultura. Vila Velha faz uma lei só para Vila Velha e Cariacica, uma só para Cariacica, o que está levando agora ao pessoal da Serra a fechar também só para a Serra, né? Mas, de qualquer maneira, hoje, no caso, ainda atende ao Estado como um todo. E é uma grande ajuda para o autor, né? A gente sabe que da dificuldade de se produzir um livro, não é tão simples assim. E é um material caro material também, caro, né? né? Material caro. Então, nesse caso, o município da Serra está de parabéns com essa Lei Chico Prego, né? Já está na 10ª edição, vai para a 10ª edição já, né? Esse ano, no ano passado, no ano retrasado que digo, 900 mil investimento. Na verdade, os artistas querem até que seja mais. 1% do orçamento ser destinado a essa área da cultura, né? Tem demanda para isso, o senhor acha que tem no estado? demanda, a Serra é um celeiro de artistas. Estamos agora numa luta muito árdua por um teatro na cidade, né? Eu faço aqui até já, digo que eu estou junto nessa luta por um teatro na cidade, uma cidade com quase 500 mil habitantes, né? Já passou a Vila Velha, né, em número de habitantes, e não tem um teatro, né? Então, quer dizer, o artista da Serra é muito, essa vida artística da Serra é muito rica, não só o escritor, o músico, o artista plástico, o cineclubista, realmente é muito rico mesmo. Mas eu acho, Gabriel, se me permite, que as leis de incentivo, elas ajudam, mas não é tudo. Nós não pode, o artista não pode ver, o escritor, agora faz o escritor, não pode ver apenas a lei de incentivo como a grande salvação da lavoura, que não é. Nós temos que nos unir mais, eu conclamo aqui até os meus colegas escritores do estado todo, de fazer com que os governos, né, vejam a necessidade de incluir o livro do autor local, né, nas compras, nas licitações. Isso não ocorre. Isso não ocorre. E seria uma forma de levar mesmo o livro, né, para os capixabas. De levar para os capixabas. Ó, do Grande Dia, eu tenho apenas esse exemplar. Vendeu bem, né? Eu tenho esse exemplar. Se eu quiser fazer um outro, né, se tiver forma, se os governos realmente quiserem, né, a gente reedita livros, né? Nós temos aí figuras excepcionais, Guilherme Santos Neves, Reinaldo, né? Um outro menino falecido, né? A Morte no Living, Morto Está no Living, Miguel Marvila, tem uma escrita magnífica. Lá na Serra,
muitos outros colegas que também escrevem bem, mas tem que haver uma contribuição maior do governo. Não pode apresentar uma lei de incentivo ao artista como um favor. Não, e outra coisa, né? Quando as empresas de comunicação fizerem coletâneas, né, por exemplo, Escritos de Vitória, esse negócio todo, que seja contemplado novamente esses autores, mas pagando. Não dá também, porque se em algum momento pode-se pensar que o autor ele escreve apenas por hobby. Não, o escritor ele quer também viver da obra dele. Né? E ainda é muito difícil isso, né? Na nossa terra, aqui é muito complicado. Você consegue viver disso no Rio, nos grandes centros, mas é importante, é uma tarefa dos escritores fazer com que os seus livros sejam conhecidos e que o governo respeite mais a produção literária local. O senhor comentou sobre a Academia de Letras e Artes da Serra, né, que o senhor, inclusive, ajudou a fundar, foi um dos fundadores. Essa instituição, assim, essas academias, né, que tem na Serra, mas também tem em outros municípios, também é uma forma de incentivar e de juntar os escritores em uma instituição, de forma a reforçar mesmo, né, fortalecer essa categoria? Importantíssimo. Né? Gostaria que todos os municípios tivessem a sua. A nossa, nós criamos no dia 28 de agosto de 1993, eu sou detentor da cadeira número 14, então eu, Masclério Borges, o ex-prefeito, falecido doutor Nali da Encarnação Miranda, que era escritor também, meu colega Teodorico Boa Morte, o Carlos Dosch, né, o Antônio Miguel Ferrosa, o falecido juiz, nós fundamos essa academia na Serra e que tem uma vida espetacular. Né? Nós realizamos às quintas-feiras o Quinta Cult. No ano passado fizemos isso no Shopping Mestre Álvaro e nesse ano faremos de forma itinerante. Vamos para Nova Almeida, para Barcelona, para outros locais. Então, é um espaço privilegiado de falar de cultura, né? E também de reforçar essas questões que eu coloquei há pouco, né? Da valorização do artista local. É muito interessante. Nossa academia, com seus 40 membros, mais outro tanto de correspondentes, porque não tem que ser apenas morador da Serra, já entramos no 21º ano, né? E queremos avançar mais. E, Pedro, acho que é importante dizer que é uma associação, né, uma academia que está aberta assim, ao público. Aberta. Porque muitas vezes as pessoas ouvem que é uma academia de letras e acham que é uma coisa, né, fechada, um grupo fechado. Mas é um grupo que está aí disponível, que está aberto ao público, aos capixabas, para falar de literatura, né, para incentivar também a produção, não é isso? É, principalmente para isso. É para mostrar a cultura ao morador da cidade, né, mostrar seus escritores, seus músicos, né, seus artistas plásticos. Nós temos cineclubistas maravilhosos na Serra e no Estado. É só dar um pouco mais de visibilidade. Então, a Academia da Serra tem feito isso, né, tem dado essa contribuição. Né? Está lá sendo dirigida pelo meu colega escritor Clério Borges, com muita vontade. Então, é um espaço muito interessante. As academias, bom, você tocou em algo aí, Gabriela, que é importante destacar. Não são fechadas, herméticas, não vamos entender assim. Né? Da mesma forma que não é a Academia Brasileira de Letras. Né? É um espaço de discussão da cultura. E aberto, né? E aberto. Isso é o principal. Eu quero futuramente fazer parte da Academia do Espírito Santo, lógico. E, né? Nós temos que estar procurando sempre o crescimento. O nosso programa está chegando ao fim. Pedro, eu queria pedir para você deixar aí para o pessoal que está nos assistindo, que quiser conversar com você, né, adquirir os livros, conhecer um pouco mais do seu trabalho, pode deixar um contato. Como é que o pessoal de casa pode fazer? Assim, pode fazer pelo meu telefone pessoal. Falo? Pode. 998 70 6875 998 70 6875. Tenho o maior prazer de realmente atender. Eu faço rodas de leituras em escolas de graça, não precisa me pagar para isso. Se eu quero apenas, compre o livro, né?
O livro está sendo vendido na livraria Logos, a Corda Bamba, né? No Shopping Vitória, Shopping Norte-Sul, Shopping Jardins e na livraria Logos virtual. Então, interessante. O grande dia eu vou fazer uma outra tiragem, porque eu estou com um exemplar apenas. E, para minha surpresa, um dia eu acesso a internet e está lá. Um desses sites que vende livro. Meu livro sendo vendido, sem eu saber, por R$ 35 e tal. Mas eu mesmo só tenho um de arquivo. Então é isso. E quem quiser também, né, levar uma palestra minha para a sua escola, para falar de literatura, estou à disposição. Ótimo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui e pedir que assim que você tiver novidades aí no seu caminho literário, novas obras, que o senhor fale com a gente e volte aqui para a gente conversar mais. Eu não posso também deixar de falar o seguinte, eu já está em curso um novo romance. Olha só, eu já estou no 2º capítulo, parei alguns meses, mas retomo daqui a um tempo. O título provisório é O Estranho Visitante. Então, boa sorte aí nesse novo projeto. E aí você volta com ele, tá bom, Pedro? Me senti muito bem aqui com vocês. Obrigada. O programa Um Dedo de Prosa de hoje termina aqui, mas eu espero o seu contato. Você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvalice.s@gmail.com. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro e continue com a nossa programação. TV Alice, o seu canal cidadão.